Vamos lá, muito boa noite, doutor Fábio, Acauã. Boa noite, começar pessoal. aí o Boa noite, episódio pessoal. do nosso podcast. Chegamos a 6, hein? Meia dúzia. Surpresos, sem perder nenhuma semana. O número de Estou títulos surpreso. do New England Patriots. O número de títulos do Tom Brady no Patriots, né? Porque vocês nunca mais vão ver mais nada. Inclusive, falaremos um pouco sobre essa dinastia aí, em um dos momentos do nosso episódio de hoje. Quem tem mais tem 6. Seguimos. Vocês nunca mais vão ver nada. Muito boa noite, senhores. É um prazer aí começar mais um episódio com vocês. Essa semana a gente tem alguns pontos para falar aqui. Vamos falar sobre o tio Bill, né? Também aqui, por isso que eu comentei que a gente vai falar sobre essa dinastia aí. E acho que, quem sabe, teremos ele em breve aqui na NFL de novo, hein? Há rumores. Há rumores, exatamente. Bom, senhores, falando dessa semana que passou, queria os destaques dos senhores aí. Queria que começasse hoje pelo Acauã. Acauã estava empolgado para falar dos destaques dele, para falar das pautas dessa semana. Quero começar com ele. O meu destaque da semana vai para como o São Francisco 49ers é incompetente em fechar jogo. Que franquia incompetente, cara, nessa temporada. Assim, falando dessa temporada própria, assim, deixar Seattle, né, virar o jogo do jeito que deixou nesse último domingo, assim, é uma coisa que chega a ser bizarro, assim, como esse time em 4 duelos de divisão venceu só um, onde amassou Seattle, e os outros 3 perdeu na última campanha, praticamente. Perdeu para Los Angeles virando no último quarto, perdeu para Arizona virando no último quarto, e de novo, e agora perde para Seattle virando no último quarto. Que franquia bunda mole nessa temporada. É um time que está se reconstruindo na temporada também, né? Vamos combinar que estão se reconstruindo aí na temporada. CMC voltou agora, Deebo Samuel teve semanas aí doente, machucado. O Ayuk tá fora desde o começo. O Jennings se machucou também, ficou fora. O Deebo tá tão gordo quanto eu. O Deebo Samuel, o São Francisco 49ers perdeu o time de trocar o Deebo Samuel. O Deebo Samuel hoje é um peso para São Francisco. Ele tá tão gordo quanto eu jogando. Ele não consegue jardas pós-recepção, ele não consegue recepção. O Deebo Samuel hoje ele é um peso morto no ataque de São Francisco. A gente tem que esquecer um pouco aquele Deebo de 2, 3 anos atrás e olhar para esse Deebo dessa temporada e falar assim, hoje ele tá tão gordo quanto eu. Inclusive, outra pessoa, seu Keenan Allen, hein? Partindo para aposentadoria, mas o Keenan Allen tá uma balsa assistindo o jogo do domingo, meu Deus do céu. Inclusive, parabéns, secundário do Green Bay Packers, que conseguiu deixar aquele gordo e idoso do Keenan Allen receber bolas. Parabéns, defesa frouxa. Meu destaque vai ficar pela parte negativa essa semana. Você não vai dar destaque para aquele field goal bloqueado? Eu vou, porque é o mínimo que você tem que fazer quando você enfrenta o seu filho. Quando você enfrenta o seu filho, você ganha o jogo. Você não faz outra coisa, certo? Não tem opção. E o Green Bay Packers colocou o bumbum na janela para sofrer a primeira derrota em 11 jogos. Certo? O Green Bay Packers hoje pode falar que não perde a 11 jogos para o Chicago Bears, mas colocou o bumbum na janela, tá? Chicago é incompetente, né? Chicago é incompetente, Chicago é uma franquia bunda mole também, certo? O Green Bay Packers é o pai do Chicago Bears e vai continuar sendo. O Jordan Love agora assumiu a paternidade com o Rodgers indo embora, mas assim, quando você enfrenta o seu filho, você vence o jogo, você não faz outra coisa, certo? Você não deixa brechas pro seu filho achar que ele tem moral contra você. Coisa que foi mais sorte do que juízo, né? Mais sorte do que competência. Foi mérito. Ganhar um jogo com o field goal bloqueado não dá para falar que foi mérito, cara. Foi mérito. Se você parar para analisar a jogada, você percebe que tem toda uma jogada. A única jogada que prestou em um dos últimos 10 anos de Special Teams do Green Bay Packers. Que também é outra unidade frouxa. Né? Ele paga uma fortuna pro seu Rick Bisaccia e assim, ou unidadezinha frouxa que é a unidade Special Teams do Green Bay Packers.
Um kicker decente não tem. Parece que eu tô vendo o Neto na Bandeirantes comentando o jogo do Corinthians. Exatamente isso que eu tô vendo. É o Neto comentando o jogo do Corinthians depois do Corinthians, tipo, quase perder pro Cruzeiro hoje. É o Neto, gente, todinho. Tá? Não, então, assim, não vou destacar porque do nosso filho a gente ganha. E a campanha do Green Bay Packers tá aí. Vamos lá. Vamos se iludir um pouquinho mais. Bom, antes de passar para o Fábio, eu vou falar os meus destaques, então, deixar o Fábio por último hoje. Bora. Eu vou destacar de novo o menino Bo Nix, né? O moleque tá voando. Tá na briga do MVP agora, mentira. O Neto aqui o tempo inteiro, né, gente? É mas o Neto não, mas pera. Eu tô mentindo que o Bo Nix tá jogando muito? Que ele tá ali nos prêmios que a gente falou semana passada do jogador ofensivo do ano. Não pode estar ali? O calor ofensivo do ano? Ele é só uma errata rapidinho, assim, um off-topic bem rápido dos prêmios da semana passada, um nome que a gente não falou, e eu acho que a Liga não tá falando porque o coitado tá lá naquela zona chamada Las Vegas Raiders, mas o Brock Bowers também poderia ser um nome que estaria na briga pelo prêmio, porque, assim, ele é uma ilha solitária, abandonada naquele ataque do Las Vegas Raiders, e tá jogando muito bem, quebrou o recorde de recepções por um Tyrion calor no último jogo. Então, assim, a gente acabou que a gente nem mencionou ele, a gente falou os wide receivers, falou os quarterbacks, e acabou passando, e ele tá passando batido para muita gente, porque o coitado tá lá sozinho, isolado lá em Las Vegas. Mas eu tenho que falar, o Knicks tá jogando pra cacete. Ele tá sólido, tá mais confiante. É o nosso garoto de Denver, né? Vai levar a gente pro título esse ano. Já empolguei. E eu acho que dá para destacar bastante. Eu acho que a defesa de Denver tá muito bem, né? Como a gente falou. Com a derrota dos Bengals, com a ajudinha dos Chargers ali, a gente acho que se consolida como o principal time para ficar na seed 7. Talvez até na 6, como a gente estava discutindo essa semana, né? A possibilidade existe da gente conseguir ir bem nos próximos jogos. Então, tô feliz. Não acredito que desde 2015 a gente vai chegar lá com um QB novato, que eu acreditava até a segunda página, no começo da temporada. Mentira. Eu acreditava pouco, mas não acreditava. Acreditava. Você queria jogar o Bo Nix embaixo do ônibus. Não é isso. Eu nunca fiz isso. Você nunca defendi Bo Nix. Se pegarmos as discussões na época do draft, pegarmos as discussões na época do draft, tem lá eu defendendo da gente ter pego o Bo Nix ali, tipo, porque a galera tava falando que ele ia cair pro segundo round. E eu defendendo que ele era uma boa escolha ali pro primeiro round de Denver. Eu defendi. Inclusive, pesquisei muito, tava bem até empolgado com algumas coisas que eu li a respeito dele. É que os primeiros jogos realmente não me empolgaram. Eu tava achando ele um cara nervoso, que só fazia passe curto, que não arriscava nada, mas deu para perceber que foi também uma maturação do time aí, acho que uma adaptação dele, e acho que agora ele tá bem mais tranquilo, ele tá conseguindo desempenhar bem melhor a atividade dele ali, lançando passes mais firmes, mais longos, né? Tá conseguindo se conectar mais com o Sutton. Então, acho que isso é bom. Isso é muito bom. Acho que ele tem tudo aí para melhorar ainda mais com o Sean Payton. E eu queria destacar o Josh Allen naquele TD corrido dele, magnífico, para matar Kansas ali. Eu achei maravilhoso. Não achei que os Bills iam ganhar aquele jogo, mas Kansas City não fez nada, pelo menos nada muito relevante naquele jogo, não jogou bem, e os Bills fizeram o necessário para fazer a primeira derrota aparecer. Então, mas aquele TD corrido dele foi, acho que, maravilhoso. Ele passando por todo mundo, parecia um running back dos bons, assim. Então, destaco esses Bo Nix e Josh Allen, especificamente. Acho que são meus destaques dessa semana. Seria Josh Allen um running back que passa a bola? Não. Ele é um passador atacando de running back. Se fosse outro, por aí.
Não vem não, que eu senti essa língua de trapo para quem é que foi. Essa língua de trapo eu sei para quem que foi. Aliás, deixa eu até colocar mais um destaque antes do Fábio entrar. Eu acho que você vai comer meus destaques, poxa. Você vai comer os meus destaques. O Ravens perdendo o jogo também para os Steelers, ridículo. Destaque negativo, assim, tipo, para mim, o Ravens está peidando na farofa, entregando a divisão ali para os Steelers. É absurdo eles terem perdido 2 jogos já dentro da divisão deles. É tipo, assim, para mim é inaceitável o time do Lamar deixar isso acontecer. Ainda que o Steelers esteja com uma baita defesa, tá organizadinho, o Russell tá conseguindo fazer o trabalho dele ali no mínimo. Mais ou menos. Mas não dá, desculpa, é inadmissível Baltimore Ravens deixar os Steelers ganhar essa divisão. Desculpa, Fábio. Manda bala aí. Vamos lá. Os meus destaques é um que acabou de aparecer, que é os meus amigos querendo mimetizar famosos da TV, a Cauã sendo o Neto e o PH sendo o Chico Lang, porque agora vamos ser campeões com o Bonix. Para mim, me lembrou o Chico Lang dizendo que o Corinthians ia ganhar de 11-0 do Palmeiras. Então, assim, vocês estão querendo ser um Chico Lang e o outro Neto, estou entendendo, está tudo bem, está aqui destacado. Um outro destaque da semana absurda, a semana dos kickers. Começou na quinta-feira com o Jake Elliott errando 2. Nós tivemos o nosso premiadíssimo Justin Tucker perdendo outros 2. O Aubrey perdendo o primeiro field goal da carreira dele no AT&T Stadium. Extra point sendo perdido, field goal sendo bloqueado no último minuto para dar vitória para o Green Bay. Então, assim, essa semana para os kickers, pelo amor de Deus, o que é que foi essa semana? Assim, para esquecer. Foi uma tristeza. E o meu segundo destaque da semana, que o PH já veio aqui, já botou a agulha nele, mas como a defesa dos Steelers conseguiu ganhar o jogo do Lamar Jackson sem que o ataque tenha conseguido fazer um único touchdown. É impressionante o que a defesa dos Steelers está jogando. A última vez que eu vi uma defesa levar um time desse jeito, apesar do quarterback, eu gosto do Russell Wilson, mas ele não está levando esse time, a defesa está levando esse time, e a última vez que eu vi isso foi um time que joga lá na altitude, com um quarterback que estava quase aposentando, que ganhou o título pelo quarterback. Para mim, acho que quando o Denver levou aquele time para a final, ganhou aquele Super Bowl do jeito que ganhou, destruindo o ataque do Panthers. O Carolina Panthers, foi a última vez que eu vi assim, uma defesa tão dominante, tão forte, e assim, os Steelers, se continuarem nessa toada, eles são candidatos a pensar um pouco mais longe. Hoje eles são candidatos a playoff, mas assim, se a defesa continuar jogando como está jogando, limitando o Lamar Jackson a 14 pontos foi que ele fez essa semana? 13 pontos? 16. 16 pontos. 18 a 16. Então, assim, limitando o Lamar Jackson, o ataque poderoso dos Ravens a 16 pontos. Cara, esse time, essa defesa tem aí sede, tem aí poder para levar esse time longe. Então, claro, hoje, se eu tivesse que apostar minha grana, eu apostaria em Bills, eu apostaria em Chiefs, eu apostaria em Lions e eu apostaria em Ravens. Para mim, esses 4 times, eles sobram, assim, não sobram, mas assim, na minha cabeça, se eu fosse botar grana, eu botaria nesses 4 times. Para mim, Lions, Ravens, Chiefs e Bills são os times a serem apostados para levar o Super Bowl. Mas não dá para descartar os Steelers pelo que a defesa está jogando e está carregando o time nas costas. Então, cara, ganharam um jogo muito bem. A tabela é pesada, mas assim, nesse caminho, se eles ganharem de novo dos Ravens, se eles ganharem dos Chiefs, cara, dá para pensar nos Steelers para levantar mais um Super Bowl, cara. Eu acho que Super Bowl não tanto, mas dá para incomodar. Dá para incomodar, sim. Não sei se eles conseguem
ir tão longe assim, não. Mesmo com a defesa muito bem. Eu entendi a comparação que você fez, mas acho que também não dá para comparar com aquela defesa de Denver, né? Que era absurda. O Von Miller estava no auge da carreira, hoje o TJ Watt está no auge da carreira. Denver tinha cornerbacks muito bons. Os Steelers tem. Oi? No Fly Zone, né? Eu tinha o Aqib Talib, o Ward. Não, como era o nome do outro cara? Eu sou péssimo para guardar nomes aí. Mas, eu também. O Aqib Talib, quando ele foi dos Patriots para lá, ele assumiu a camisa de cornerback 1 e, assim, cara, eu enxergo os Steelers como uma defesa suficiente para levar esse time para uma disputa de Super Bowl. Se vai chegar lá, eu não sei. Tem muita coisa ainda. Tem outro jogo com Baltimore, tem jogo com os Chiefs, tem 2 jogos com Cincinnati, então tem muita coisa para acontecer. Tá tendo muita lesão esse ano. O inverno ainda não chegou em Pittsburgh, vai ter que ver como é que esse time vai jogar no inverno de Pittsburgh. Pode ser que melhore, pode ser que piore. Então, ainda tem muita coisa para acontecer, mas, cara, fazia tempo que eu não vi o time tão forte, tão dominante na defesa. O Denver Broncos aquele ano destruiu o Carolina Panthers no jogo e a instituição Carolina Panthers, né? De lá para cá, o Carolina Panthers é uma desgraça. O meu ponto com esse Kansas City, com esse Pittsburgh Steelers, que eu já falei várias vezes, é esse serzinho que joga entre o center e o running back. Eu sei que nós temos o Fábio aqui que gosta bastante dele e tudo mais, mas assim, eu entendo as comparações, eu acho que a defesa está jogando muito bem. O kicker, hoje, talvez um dos melhores da liga, né? O Boswell está acertando, acho que até de costas, se ele chutasse no domingo, ele acertava, porque a fase é boa. Quando a fase é boa, né? Vejo o Aubrey lá em Dallas. Quando a fase não é boa, até o cara que é seguro erra. Mas o meu ponto com esse Steelers é que primeiro que para mim falta talento nesse ataque, assim. Eu acho que se você tirar o George Pickens, eu ainda não confio no Mike Williams, então acho que ele possa ser um wide 2 confiável, primeiro por questão de saúde e segundo porque eu acho que ele esse ano não tá jogando a ponto de ser confiável. Então, se você tirar o Jordan Pickens do jogo, você faz o quê? Vai lançar para quem? Segundo, que eu não consigo ver o Russell Wilson dando ritmo para esse time. A partir do momento que o jogo corrido não encaixar, que o jogo corrido não virar, o que o Russell Wilson vai fazer, como esse ataque vai jogar, como esse ataque vai produzir sem os passes em profundidade lá, que não adianta, é o que está dando certo para Pittsburgh nesse momento, estão ganhando jogos, mérito deles e tudo mais. E não vamos tirar o mérito aqui. Mas o meu ponto com esse time de Pittsburgh vai estar na pós-temporada, essa campanha agora muito difícil para Pittsburgh não estar na pós-temporada, tem que derreter de maneira grotesca, assim, nível Jacksonville Jaguars para não ir para a pós-temporada. O meu ponto é esse, meu ponto é que você vai enfrentar Bills, Chiefs, mesmo o Los Angeles Chargers, que pode não ser a franquia mais vencedora do universo, mas na posição de quarterback hoje, os Chargers têm muito mais jogador. O Justin Herbert, apesar do apagão que sofreu no domingo passado no segundo tempo, hoje ele é mais jogador que o Russell Wilson. Uma defesa também muito sólida, hoje uma das melhores defesas da liga. Talvez até em escassez de talento, falando de wide receiver, as duas equipes têm o mesmo problema ali também. Duas equipes que têm dificuldades no corpo de recebedores. Então, o meu ponto é esse, sim. Até onde esse Pittsburgh pode chegar? Que vai chegar na pós-temporada, eu acho que vai chegar, mas assim, aí vai depender dos próximos cruzamentos. Eu sou bem sincero. Pittsburgh e Denver. Vai jogar contra essa defesa de Denver, que também é uma das melhores da liga. George Pickens contra Patrick Surtain. Eu sou mais o Patrick Surtain hoje. O que Pittsburgh vai fazer? O meu ponto é esse. Acho que venceu. É um ponto negativo para o Lamar e para Baltimore. A defesa de Baltimore é uma várzea. A defesa que em nada lembra a defesa do ano passado. O time que teve 12 faltas nesse último jogo, as faltas destruíram Baltimore.
Mas não vamos dizer que perdeu por causa do Lamar, né? O Derrick Henry teve um fumble, o Lamar teve uma interceptação ali que, cara, o mérito do Peyton Wilson é surreal ali, porque ele não desiste da jogada e ele praticamente tira a bola ali do Justice Hill, intercepta a bola. Então, o meu ponto com o Pittsburgh Steelers vai ser sempre esse, assim, eu não confio ainda no Russell Wilson, eu não acho que o Russell Wilson está jogando a ponto da gente falar Pittsburgh hoje é uma equipe, não, para mim é uma equipe de pós-temporada, mas para mim ela não é uma equipe que briga pela AFC porque ela não tem a principal peça do jogo. Sim. Para mim é onde vai dar o problema. Eu concordo com você. Eu acho que é exatamente isso. É até onde o time consegue ainda subir, evoluir, né? Você não consegue olhar para o Steelers e falar ainda tem um degrauzinho para subir, para evoluir, para melhorar o time. E a gente consegue ver isso no Chargers, por exemplo, com o Herbert tendo melhorado nessa temporada. A gente consegue ver isso em Denver, né? Com o ataque melhorando, com o Bowl funcionando melhor, mas não dá para ver isso nos Steelers. A gente só vê a defesa, né? A gente vê o Russell Wilson fazendo ali o papel de um quarterback que só tá ali, só tá cumprindo o papel dele dentro de campo, nada demais. Então eu acho que é exatamente isso. Você não consegue enxergar eles indo mais para frente porque não tem ninguém para liderar isso. É isso aí. Acho que dá para emendar já esse tema com o próximo, que são os destaques e decepções dessa temporada so far, até agora, que a gente está aí um pouco acima da metade. Semana 12. Acho que a gente já falou aqui, defesa dos Steelers, o Bo Nix, mas temos outros destaques aí que eu acho que, principalmente negativos, né? Acho que dá para falar dos Jets, que eu acho que, por mais que a gente fale muito dos Jets, ou e muito, acho que ninguém esperava que eles fossem estar tendo uma temporada tão medonha. Ah, Fábio, você tem a questão do clubismo, você odeia os caras. Tipo, Jets, gente, vocês falam para mim, os Jets são decepção. Decepção para quem, cara? Para mim, eles estão fazendo o que eu esperava que eles fizessem. Como que você vai falar que você não esperava que eles tivessem, sabe, tendo uma campanha muito melhor ali? Você tem Aaron Rodgers, tem Garrett Wilson, Breece Hall, tem agora Davante Adams. Você tem uma camisa verde escrito JETS. Mas aí é isso que eu tô falando. Você tá Gente, pega esse time inteiro, pega esse time inteiro, exatamente do jeito que tá, pega todos os jogadores e troca pela camisa do Jacksonville Jaguars, vai ser a mesma merda. Agora você pega esse time todo e troca pela camiseta, por exemplo, do Pittsburgh Steelers, é time para pós-temporada. Cara, o time faz a diferença, a franquia faz a diferença. Essa franquia não sabe fazer. Eu, de verdade, o Jets é uma decepção. Para quem cara pálida, para mim não é. Para mim eles estão fazendo exatamente o que eu esperava. Tanto que quando nós fizemos o draft, eu mandei mensagem para você, PH, e eu falei, cara, eu não faço a menor ideia do como Garrett Wilson e o Breece Hall são dois. Como é que o Jets tem. Ih, travou. Os Jets invadiram o computador. Né? O Woody Johnson mandou derrubar a conexão dele. A gente tá ouvindo agora. Vocês estão me ouvindo? Eu estava criticando ter 2 jogadores do Jets no primeiro round lá, nas primeiras escolhas, você ficou indignado. Eu ali falei, é o único time com 2 jogadores no primeiro round e eu não enxergo os Jets em lugar nenhum. Falei isso pro PH no draft. Verdade, falou, mas você tem esse composto de aversão aos Jets só por causa dos Jets. Porque é exatamente assim, se eu chegasse para você totalmente cego e falasse dos jogadores ali dos Jets, você apostava neles. Você apostaria neles. Mas é o que eu falei, a camisa faz a diferença. Mas não tem como, não tinha, esquece a questão da camisa, vamos partir para o jogo, né, para quando você olha o elenco. Não tinha como você olhar para os Jets e falar que eles iam ter uma campanha pífia que nem eles estão tendo. Eles estão o quê? Com 3 vitórias? 3 vitórias. É bizonho isso. É bizonho. Não tem como. 3-8.
Então, não tem como você falar, voltar ali no começo da temporada, no draft que a gente fez das ligas, ainda que você tenha, putz, o Jets, sempre é o Jets, né? Igual a gente fala do Bears, o Bears é sempre o Bears, né? Não tem como você olhar para aquele time e falar que ele ia estar tendo essa campanha horrível. Então, para Gente, mim, eu vejo como uma decepção. É algo que, beleza, poderia ser previsto porque são os Jets, ok. são os Jets. Mas é uma decepção, porque não dava para esperar que fosse desse jeito. Você esperava, todo mundo esperava que o Rodgers ia chegar e ia conseguir ter uma temporada legal, ele ia conseguir performar bem esse ano, né? Que ele estava preparado e aparentemente ele só tá causando problemas lá, né? Ele conseguiu, tem até aquela zoeira, ele conseguiu demitir dois O caras lá, General o Manager técnico e o e general Manager, tipo, e não conseguiu ganhar 3 jogos. Ele tá quase igualando demissões e vitórias. Então, não dá para esperar. Tirando o contexto torcedor do England Patriots, do New York Jets, a franquia New York Jets, ela é uma zona. A gente já falou isso em vários episódios, já falou isso em vários momentos, mas assim, quando você começava a temporada, é o ano passado mesmo, assim, quando sai a troca dos Jets com os Packers, e você fala assim, pô, o New York Jets está o New York Jets está trocando pelo Aaron Rodgers, um quarterback Hall da Fama, campeão do Super Bowl, MVP e tudo mais, e tem um núcleo jovem, talentoso, tinha no Garrett Wilson um bom wide receiver da liga, o Bruce Hall um bom running back da liga. Se falava da linha ofensiva e os Jets não conseguiram fazer nada. A o Sauce defesa era uma defesa Gardner, um dos melhores corners. A defesa era uma defesa que tinha talento e o ano passado a defesa desempenhou. Eu acho que desempenhou tanto ano passado que esse ano parece que ninguém quis vir pro jogo. Acho que todo mundo falou assim, vamos mandar meu cosplay lá e deixa que ele jogue por mim, porque assim, a defesa do Jets esse ano parece que ela desaprendeu a taclear. Saiu ontem, acho, um artigo do The Athletic, acho que foi ontem mesmo, falando sobre questões do Woody Johnson dentro da franquia New York Jets, assim, coisas que ele andou enfiando o B dele onde ele não deveria ter enfiado. Ele mandou embora um cara que era meio que braço direito ali, general manager. Ele bloqueou uma trade que ia ser Allen Lazard mais uma escolha de segundo dia pelo Jerry Jeudy. Ou seja, ele não deixou essa trade acontecer. Ele forçou a trade do Devante Adams. Ele mandou o Robert Saleh embora sem consultar o seu general manager. Daí, para mim, é onde faltou culhão pro general manager. Cara, se você não serve para nada, então, assim, a partir do momento que mandou embora o seu treinador e você não foi nem consultado, pega a sua mochila e vai embora também. Vai embora. Fala, aqui eu não fico. Eu não vou fazer parte dessa zona. Né? Agora, foi mandado embora, né? O Johnson resolveu mandar embora o general manager e já se falou que ele não quer o Aaron Rodgers para o ano que vem. Ou seja, que o Aaron Rodgers também não fica em Nova York ano que vem se ele quiser voltar. Se ele for voltar a jogar, né? Porque todo ano o Aaron Rodgers, nos últimos anos, é essa novela, se para, se fica, se continua, se volta, se não sei isso que é aquilo. O contrato dele, o ano que vem, se ele for cortado com designação de 1º de julho, ele deixa 4 milhões, 4, 9 milhões, se não me engano, mas sobra 36 para 2026, ou seja, 2026 ele tem um dead money de 36 milhões para Nova York, se ele for cortado com designação de 1º de julho. Vai ter que pagar o preço, se é isso que o dono quer, o novo general manager / head coach vai pagar esse preço de ter esse dead money em 2026, ou tentar renegociar e afins, mas eu acho que vai ser bem difícil. Os Jets são isso, mas quando você para olhar no papel esse elenco dos Jets e parava para olhar no começo da temporada, você fala, cara, os Jets são uma equipe que talvez não ganhe, mas é uma equipe que vai estar brigando por playoffs. Até a gente falou semana passada, né, do prêmio do Comeback Player of the Year, para mim esse prêmio estava muito bem encaminhado para o Rodgers. Se o Rodgers vem, joga, faz esse Jets ir para a pós-temporada, brigar pela pós-temporada, esse prêmio é dele. Não é que ele quisesse esse prêmio, assim, era um prêmio que já estava muito bem encaminhado para alguém, assim, um prêmio já bem pedra cantada. E os Jets não conseguem, assim, os Jets, assim, quando você vê que o seu dono, que passou 4 anos sendo embaixador e deixou na mão do irmão, agora voltou, e se fala que agora, né,
com o novo presidente dos Estados Unidos assumindo, ele deve virar embaixador de novo, ou seja, vai voltar para as mãos do irmão de novo. Quando você percebe que essa balbúrdia, você consegue entender por que essa franquia não vai para frente. Então, hoje, todo torcedor do New York Jets devia dobrar o joelho e pedir para ele vender o New York Jets. Falar assim, ó, esquece, dá para alguém, passa para frente. Ou ele tem que ter a consciência de que ele tem que contratar um general manager e falar, ó, eu não vou me meter, resolvo as coisas que eu vou só assistir de longe e deixar que aconteça. Acho que é muito difícil, porque esses caras se acham donos do mundo. Então a gente consegue entender porque o New York Jets hoje é essa balbúrdia, essa bagunça, essa franquia que não sai do lugar e não vai para lugar nenhum. Mas quando você para olhar no começo da temporada, você olhava para essa AFC Leste e falava, Bills, Dolphins e Jets são 3 equipes que vão estar brigando por pós-temporada. Os Bills se mantêm, porque são uma franquia séria e tem o seu quarterback jogando a nível de elite. Os Dolphins não tem, por coisas que a gente já conversou aqui, a lesão do Tua, e tá tentando se recuperar, mas eu acho que tem uma margem de erro muito pequena para os Dolphins conseguir brigar por pós-temporada. E os Jets não conseguiram sair do lugar. Os Jets estão ali penando e, pelo visto, não vão sair do lugar de novo. Sim, vai ser mais um ano perdido, mais um ano jogado fora. Então, se a gente for parar para olhar na semana 12, que a gente imaginava talvez Bills e Jets brigando pela divisão, com os Dolphins e tudo mais lá no começo da temporada, os Jets são uma decepção. Tirando o lado da parte de que é o New York Jets, do mesmo jeito que a gente fala de Jacksonville. Quando você olha para esse time, você fala, cara, é um time que tem talento. Tem um quarterback, tem um bom running back, tem um corpo de wide receivers que é interessante. A defesa ainda carece um pouco mais de talento, mas é um elenco que tem potencial para estar desempenhando mais do que está desempenhando. É outra equipe que é frustrante a temporada que o Jacksonville Jaguars faz. Era para estar brigando pela divisão com o Houston Texans. Não consegue. É mais uma equipe que parece uma bagunça, uma zona que também não vai para lugar nenhum. Mas quando você para olhar só no papel, nome por nome, jogador que está ali, quem são as peças que estão ali, você imaginava que essas equipes poderiam desempenhar muito mais do que elas estão desempenhando. Então hoje são 2 decepções, assim como o Cincinnati Bengals é uma decepção, o San Francisco 49ers ele é uma decepção, porque era uma equipe que se imaginava estar brigando com os Lions lá pela Seed 1, mas assim, não dá para entrar. 49ers não dá para você falar que é decepção com a quantidade de lesões. Cara, não com a quantidade de lesões que eles tiveram, não dá. Mesmo assim, eles dá para falar assim. Eu vou puxar, porque assim, para mim, o que o Akawan trouxe agora, e para mim, eu, como Fábio, para mim, destaque é quando você tem um time que você não esperava e que está performando. Então, para mim, hoje, destaque, quem assim, putz, você não dava nada e tá lá em cima, hoje, para mim, destaque da temporada, eu trago o Denver, porque não se esperava de Denver o que Denver está entregando, então Denver para mim é um destaque, está entregando muito mais do que se esperava. Para mim, os Chargers são destaque, estão entregando muito mais do que se esperava, e para mim o terceiro destaque são os Steelers, que estão entregando mais do que o que se esperava. E para mim, decepções são times que você esperava que fosse entregar e não estão trazendo. Então aí eu trago 3 times também, eu trago os Cowboys. Se esperava muito mais dos Cowboys do que o que eles estão fazendo, independente de lesão, independente de qualquer outra coisa. Os 49ers, que o Akawan também trouxe a mesma coisa, assim, para mim os 49ers são decepção, eu esperava muito mais dos 49ers com lesão, mesmo com as lesões, mesmo com as lesões. Eles perderam o principal wide receiver deles. Cara, eles perderam 3 quarterbacks e foram pro Super Bowl, cara. Era um time que se esperava. Você tem que pegar... É que o Akawan vive criticando o Shanahan, mas você tem que exaltar o Shanahan por ter conseguido chegar a fazer isso. Tudo bem, mas para mim é decepção. Eles perderam os principais jogadores deles e ficaram metade da temporada sem jogar. Eu esperava mais do 49ers. E para mim o Cincinnati Bengals é outra decepção. O Cincinnati Bengals, perdeu o T. Higgins, perdeu o wide receiver 2, mas assim, o time
tá praticamente o mesmo desde o começo do ano. Eles não perderam o quarterback, eles não perderam o wide receiver 1, eles não perderam o running back 1, eles estão com o mesmo time e estão aí para trás. Perderam dos Ravens 2 vezes, acabaram de perder dos Chargers, estão correndo um risco sério de não ir para a pós-temporada com um baita do time. Então, para mim, as decepções, aqueles times que eu esperava mais, e assim, quando eu falo esperava mais, não é assim, o time que ia brigar pelo título. Não, mas eu esperava que pelo menos estivesse brigando para ir para a pós-temporada. Pelo visto, não vão. Para mim, são os Cowboys, os 49ers e os Bengals. Para mim, essas são as 3 decepções. Eu coloco você nos Cowboys, mas no 49ers não consigo. Não consigo. Em Dallas eu não vou comprar isso daí, porque eu conheço meu filho mais novo também. Meu filho mais novo é uma balbúrdia também, tá? Dallas eu não esperava nada, assim, quando eles resolveram trazer de novo o Mike McCarthy, para mim ali já começa tudo errado. Não ter contratado um running back ou conseguido draftar um running back que fosse minimamente capaz de ajudar esse time, não ter um wide receiver 2 que fosse capaz de ajudar o Lamb. Então, assim, eu posso falar por mim que eu não tinha expectativas com o Dallas Cowboys, assim, porque é uma equipe, eu sei que tem talento, eu sei que tem peças ali que são talentosas, mas é uma equipe que ela já começa errado quando você perde um jogo de playoffs para o seed 7, o time de menor média de idade dos playoffs, da maneira com que você perdeu, e você não se mexe, você não procura um novo rumo, ou seja, trouxeram o Mike McCarthy de volta, perdendo o Dan Quinn, parece que perder o Dan Quinn como coordenador defensivo parece que piorou de uma maneira que eu não imaginava que ia piorar essa defesa de Dallas. Eu não achei que a defesa ia sofrer tanto assim com a saída do Dan Quinn e de alguns nomes até bem secundários dessa defesa, assim, mas a defesa tá sofrendo. Então Dallas eu nem vou colocar como decepção, porque Dallas eu já não imaginava que seria uma franquia séria esse ano, como ela não é, mas assim, é uma franquia que eu não imaginava muita coisa para esse ano. São Francisco eu coloco por quê? De novo, a gente tá falando de uma equipe que foi pro Super Bowl. Mas eles tiveram lesões, perderam o Brandon Ayuk, o McCaffrey não conseguiu jogar. Irmão, o Jordan Mason estava desempenhando igual. Você não pode dizer que o jogo corrido dos 49ers caiu de desempenho porque o McCaffrey estava fora. Você tá maluco. Os números caíram. Os números não caíram. Mas é potencial, é o quanto o Christian ele ajuda o ataque como um todo. Sabe aquele negócio, tipo, quando você olha, você pega lá o pênalti, é o Ronaldo que vai bater e é o Joãozinho, velho. Pode ser que o Ronaldo seja um batedor pior até que o Joãozinho, mas é o Ronaldo. É a mesma coisa. O Christian McCaffrey, ele é o Christian McCaffrey, é o melhor running back da liga. Quando ele tá em campo, a defesa tem uma preocupação dobrada, velho. Isso faz com que outros jogadores fiquem mais livres, tenham outras possibilidades. O Christian é um cara que ele não só corre, ele recebe a bola também. Ele é muito versátil. O Jordan Mason não deixou o jogo cair. Aí você não deixou, não foi o Jordan Mason que fez essa equipe derreter em quartos contra rivais de divisão. Eu não tô falando que o Mason foi mal, mas ele não é o Christian McCaffrey e isso faz diferença. Da mesma forma que não dá para você pegar e falar só porque o Rick Pershaw foi bem num jogo, o Jennings foi bem em outro. O Rick Pershaw, coitado, ele tomou um tiro, ele foi estrear agora. Assim, o Rick Pershaw, para mim, nem estava na equação. Um jogo foi bem, outro foi bem e foi compensando. Não dá. A Ayuk é o Ayuk, velho. Ele é melhor que esses caras. Entendeu? O Deebo Samuel, que ficou fora também em alguns jogos, ficou mal. Ele também é um cara que. Ele eu posso até falar que tipo, a gente esperava mais dele e ele não tem desempenhado tão bem. O Deebo tá gordo. Mas assim. Ele também ficou doente, também se machucou. Então, teve muita lesão. E em outras frentes do time também, né? Defesa teve lesão. Não dá para falar que isso não afeta. Não dá para você pegar e desmerecer só. Eu não tô dizendo. Eles estão numa divisão onde os outros times estão minimamente organizados e ali. Não. Vamos parar.
O time do Seattle Seahawks não consegue evoluir essa defesa. Contra o jogo corrido é uma mãe. O Dino Smith é o quarterback lá em Seattle. Assim, não é um time, mas é o time, é padrão, é um time padrão, é um time que passa de ano. O Los Angeles Rams teve uma cacetada de lesão e, assim, não foi esse fiasco todo que é São Francisco. Perdeu metade da sua linha ofensiva titular, perdeu seus 2 wide receivers, certo? A defesa também sofreu um monte com lesão, é uma defesa que você olha, se você pegar os nomes da defesa do Los Angeles Rams, é um bando de quitandeiro ali que você fala assim, quem são esses caras? Da onde que surgiu esses caras aqui? Certo? E é uma equipe que não caiu. São Francisco era uma equipe que se esperava estar brigando com o Lions e Eagles hoje como possível seed 1, como possível bye dos playoffs e tudo mais, e não está desempenhando. E assim, eu não sou o maior... 1-3 na divisão, gente. 1-3. Sendo que dessas 3 derrotas, as 3 perdeu no último quarto, nas últimas campanhas. Eu não tiro, não acho que eles são infalíveis, não acho que eles não têm que ser criticados. Eu só acho que não dá para colocá-los no patamar de decepção. Porque, apesar de no começo da temporada, sim, a gente esperar muito mais, o decorrer, a história da temporada mostra que não dava para esperar tanto. Por conta das lesões, por conta das dificuldades. Assim, aí eu vou falar uma coisa que lá no começo da temporada, num dos nossos grupos de WhatsApp, um ser que você acha muito inteligente, veio falar que o elenco, que o time de São Francisco era um timaço. Quando eu falei, eu não confio no São Francisco 49ers, porque o elenco do São Francisco 49ers, ou seja, os 53 jogadores, não estou falando do 11 inicial, estou falando do elenco de São Francisco, é um elenco raso. É um elenco raso. São Francisco hoje paga o preço de ter um elenco raso. E daí isso cai na conta do seu Kyle Shanahan, cai na conta do General Manager, cai na conta de toda uma estrutura. O elenco de São Francisco é um elenco raso. O Trent Williams, que resolveu fazer greve para ganhar o seu contrato, o direito dele, não está desempenhando, não está jogando o que jogou nos últimos 2 anos, sendo o melhor left tackle da liga. Não está jogando bem. Ou seja, tem toda uma engrenagem aí que a gente adora falar, Kyle Shanahan, lindo, maravilhoso. Eu acho que ele é um baita head coach. Mas posso falar? O Kyle Shanahan em São Francisco dá pintas de Andy Reid na Filadélfia, certo? Chega um momento que o relacionamento desgasta e acaba. Chega um momento que você tem que olhar e falar assim, será que é melhor continuarmos juntos? Ou será que é melhor nós seguirmos em frente? O que eu falo é, São Francisco teve uma derrota no Super Bowl que talvez o Kyle Shanahan não saiba hoje como motivar esse elenco, não saiba como trazer esse elenco de volta, tipo assim, perdemos de novo, porque boa parte desses caras que estão aí perderam lá atrás para o Mahomes. E se chegar de novo, vão perder. Essa é a grande realidade. São Francisco é filho do Patrick Mahomes, certo? O Kyle Shanahan dá toda pinta de Andy Reid na Filadélfia, ou seja, um cara talentoso, uma mente ofensiva que muita gente gosta, mas que naquele núcleo, naquele momento, e outra, nessa última semana teve uma 4ª-6 na linha de 43 jardas do ataque, que ele preferiu ir para o punt. Ele preferiu chutar o punt, ou seja, ele foi covarde contra o Seattle Seahawks. Que vamos lá, não é a melhor equipe da Conferência Nacional, aonde ele já tinha passado o trator algumas semanas atrás. Um kicker que ele draftou na 3ª rodada, que é inconsistente, que já deixou o São Francisco na mão. Ou seja, várias escolhas que fazem com que São Francisco 49ers hoje pague um preço. Então, assim, quando você olhava para São Francisco, nossa, McCaffrey é lindo, o Debo gordo, tá tão gordo quanto eu. A diferença é que eu não sou jogador profissional de futebol americano, eu não ganho o que ele ganha, certo? Ele tinha que estar magro, tá lindo, assim, magro, ainda mais ele. Não vem com esse papinho de que é entroncado, que é fortinho, tá gordo. São ossos largos. Tá gordo, tá? Então, assim, o Debo tá gordo, não tá jogando nada. O Ayuk não estava jogando nada. A lesão, ok, né? É triste, ninguém quer que o cara se lesione. Mas, assim, também não veio para a temporada. O tempo que perdeu para ganhar o mesmo contrato que já tinha oferecido lá, fazendo beicinho, custou para o senhor Ayuk. Infelizmente, sofreu a lesão, não estava jogando nada. O melhor wide receiver do São Francisco 49ers era, sim, o senhor Jauan Jennings. Era ele. E hoje é ele o único alento desse ataque aéreo do São Francisco 49ers, que se não é o George Kittle, que também é outro que
adora perder algum joguinho por incômodo em algum lugar. Eu nunca vi. Esse também é outro. Parece que chega no meio da semana e fala, essa semana não quero jogar não, hein? A coxa tá fisgando aqui, eu vou ficar sentado. Também todo ano é o mesmo papo. E daí tem gente que quer dizer que ele é do mesmo nível do Kelce. Kelce comendo com farinha. Já que você tá criticando tanto o Shanahan, aí eu acho que a gente pode até já emendar aqui. Será que tio Bill caberia lá? Não. Em São Francisco? Não. Apesar de que eu não vi, o que eu pesquisei aqui, não tem nenhuma matéria que ligue ele nem perto de lá, né? O que aparece muito é Jaguars e Raiders, que eu acho difícil o Raiders também, agora que o Tom Brady tá lá. Já, essa relação deles já foi melhor um dia, não terminou da melhor forma, né? Ele é mais no Raiders do que no Jacksonville, porque o tio Bill, ele é um cara que ele precisa do controle completo. Ele não é só técnico, ele é técnico e general manager. Ele quer ter o controle de tudo. Em Jacksonville já falaram que ele não vai ter o controle de tudo, então Jacksonville não é um lugar para ele. Talvez Vegas seja um lugar para ele, mesmo com o Brady por lá, mas é um lugar onde poderiam dar as chaves do castelo para ele. Será? E um outro, sim. Porque o Brady foi para lá para assumir como conselheiro forte ali dentro, né? Ele vai ser um cara que vai opinar bastante, que vai meter bastante o B dele no time. Imagina os dois batendo o bico de novo ali. Não sei, não. Eu não sei. Eu vejo ele mais em Vegas do que em Jacksonville. Eu vejo ele entrando numa franquia que seja... Eu enxergo ele entrando num lugar onde ele possa tomar as rédeas de tudo e organizar a casa. Então eu vejo ele num Vegas, eu vejo ele, sei lá, em Atlanta, em algum lugar onde ele chegue com o nariz lá para cima e fale, não, me dá aqui a chave que agora quem vai organizar essa merda sou eu. E se ele for pro Jets? Não vai, ele odeia os Jets. O Bill Belichick odeia os Jets. Os Jets jamais contratariam o Bill Belichick depois que ele assinou com o time e trocou o time 3 dias depois. Não, ele e o Woody Johnson se odeiam. Assim, Os Jets jamais contratariam o Bill Belichick de volta, mas jamais. Eu acho até que os Jets, franquia, não tem esse amor próprio, não. Assim, mas o Woody Johnson, acho que é um cara que ele jamais ia, falar, vou dar um salário para esse cara aqui. Eu consigo ver ele nos Jaguars, cara, porque eu não sei, assim, essa nova fase do tio Bill, assim, amando, sabe, um ano parado. Eu não sei se ele quer esse controle todo, não, cara. Eu acho que ele quer voltar para a liga e falar assim, mano, eu vou bater o recorde de vitórias, vou ser o head coach mais vitorioso dessa bagaça aqui, e eu vou mostrar para vocês que não me contrataram ano passado, Falcons, Chargers, os caras que me deram o tchau. Mas mora na Flórida, entendeu? Chega pro bombonzinho dele e fala assim, viu? Segunda, quinta aqui é praia, é nós, eu vou deixar meus orelhas trabalhando lá mesmo, entende? Vamos. Cara, porque assim, qual que foi o problema do Belichick nos Patriots na reta final? Ele não tinha um quarterback. O Brady saiu, ele não conseguiu um QB. Ele teve Ken Newton, ele teve Brissett, ele teve o Mac Jones, que não deu certo. O problema dele foi isso. E óbvio, drafts ruins, assim, eu sou daquele time, assim, que ele é um ótimo head coach e um péssimo general manager. Eu amo o tio Bill, mas assim, ele errou muito nos drafts. Nossa. Muito, tem uns drafts, muito. Tem uns drafts dele que você pega ali e você fica pensando assim, meu Deus, quem que são esses caras? O ano que ele pegou o wide receiver na primeira rodada, eu nem lembro o nome do caboclo, mas nem tá mais na NFL. Não, cara, e ele N'Keal Harry. N'Keal Harry, e ele deixou passar o carinha que tá lá em Seattle, né? DK. O Metcalf, ele deixou passar. Quem mais? Ele deixou passar uns 3 ou 4 wide receivers muito, muito melhores para pegar. Mas eram, na época, melhores prospectos do que o N'Keal Harris? Eram.
Eram, quando pegou... O DK, para mim, naquele ano do draft dele, ele era o melhor wide receiver da classe. O que pegou pro DK é que o trick-on drill dele, que é aquele exercício de agilidade, ele foi muito mal. Não que pegou, assim, mas, assim, muito geralmente eles acabaram deixando ele passar porque ele foi muito mal. Assim, aquele motor de balsa total, assim. Mas porque não é muito o forte do DK, ele não é esse cara da agilidade, ele é um cara forte, muito físico, né? Então, assim, você também tem que saber o que você cobra do seu wide receiver e qual é o protótipo dele. Então, ele fez acho que 7 alguma coisa, quase 8 no trick-on drill dele no Combine lá em Indianápolis. E assim, geral descambou ele, falou mal e tudo mais. Então, ele caiu bastante na cotação por causa disso, assim. E o N'Keal Harry, quando ele sai, assim, eu fiquei olhando e falei assim, cara, isso é o típico escolha Bill Belichick, assim, é uma escolha que ninguém tá esperando. Eu peguei aqui, ó, o N'Keal Harry saiu na 32ª escolha, a última escolha da primeira rodada. 4 escolhas depois, 4ª escolha da segunda rodada, Deebo Samuel pro São Francisco 49ers. Depois saiu A.J. Brown pro Titans. Depois Hardman pro Kansas City Chiefs. Hardman, beleza, pode dar para passar também. Dá para passar. Mas ele tem uma vida mais longa do que... Whiteside para o Eagles, dá para passar. Paris Campbell para o Colts, dá para passar. Não, também dá. Andy Isabella para o Cardinals, dá para passar. DK Metcalf para o Seahawks. Deontay Jones para o Pittsburgh Steelers. Deontay Jones também melhor que o N'Keal Harry. Terry McLaurin para o Washington Redskins. Nossa, essa deu. Então, cara, você olha os caras que saíram depois, você fala, não é possível, não é possível. Cara, tô olhando aqui os stats dele, ele tem na carreira dele 700 jardas. Eu acho que eu tenho mais que isso brincando de flag no Ibirapuera. Não, foi trágico, assim. Mas falando, assim, do tio Bill, eu acho que eu consigo ver ele em Jacksonville, porque, cara, ali ele já tem uma estrutura. Qual que é o grande problema do Jacksonville Jaguars hoje? A defesa. Se você deixar a defesa na mão dele, cara, essa defesa vai render. É só olhar a defesa dos Patriots do ano passado para a defesa desse ano, assim. A defesa não piorou tanto, mas ela teve uma queda. Principalmente contra o jogo corrido. Então, eu consigo ver ele. Outra franquia que eu também, se fosse minimamente séria, acho que até ela é mais ou menos séria, ela não é tão séria, o Cincinnati Bengals. Porque o Zach Taylor, para mim, ele não pode mais continuar como head coach dos Bengals. Todo ano é 0-2, esse ano foi 0-4. A defesa dos Bengals não tem, assim, você até acha que tem talento, mas não tem. O coitado do Trey Hendrickson joga sozinho ali. Tanto que esse domingo, terminou o segundo quarto, ele ficou sentado ali, olhando o iPad, acho que pensando, cara, o que eu fiz da minha vida? Tipo, só eu jogo, né? Ele tem 12 sacks na temporada, o segundo jogador que mais tem 2. Então, assim, é uma defesa horrorosa essa defesa dos Bengals, e ele teria ali já um QB estabelecido, um wide receiver estabelecido, ele só teria que arrumar a defesa. Eu acho que seria um lugar para ele também, para a gente pensar. Os Raiders, eu acho que, assim, vou ser bem sincero, cara, os Raiders, para mim, eles vão vir com uma escolha muito aleatória. Muito aleatória. Essa semana tá surgindo muito papo do Deion Sanders vir para a NFL, sair lá do college e vir para a NFL. E tem se falado muito em Las Vegas, porque Las Vegas parece que gosta demais do filho dele, do Shedeur Sanders. Então poderia ser uma venda casada ali, contrata o pai, drafta o filho e põe os dois para trabalhar junto. Eu acho que ele com o Brady não... É melhor deixar os dois separados, cada um no seu canto. Mas eu assim, se eu fosse Jacksonville, eu ia atrás. Se eu fosse os Bengals, eu mandaria o Zach Taylor embora e iria atrás. Quem mais que pode ficar sem treinador? Dallas eu acho complicado, porque assim, o Jerry Jones acho que entende mais que futebol que todo mundo. Eu acho que o ego dos dois ia acabar se chocando demais ali, assim. Mas também... Eagles, talvez. Eagles não vai. Que acho que depois dessa temporada o Sirianni... Eu até quero que o Sirianni continue, assim. Deixa lá essa Barça uma hora vai virar essa barca. Sirianni é ruim, mesmo que tenha uns que questionem por que a gente questiona o Sirianni. Sirianni é ruim, tá?
Mas uma hora a verdade aparece. Eu não consigo ver o tio Bill lá em Jacksonville. Não sei, parece que não combina. Eu entendo os pontos, mas assim, sabe quando parece que não combina, não tem nada a ver? É porque ele não voltaria para a liga para um time de 3, 4 vitórias no ano. Ele só vai voltar se vier uma proposta de um time que possa fazer com que ele bata o recorde do Dan Shula. Ele não vai aceitar qualquer coisa. Ele quer bater o recorde do Dan Shula. Então, assim, eu acho que ele pode fazer isso. Mas uma coisa que ele... E na época do Sunshine, tinha várias pessoas falando que ele queria o Sunshine. Sim, cara. Todo mundo queria o Sunshine. Todo mundo queria o Sunshine mesmo. Não. Mas era tipo um negócio assim, era o cara que ele queria daquele draft, era o Sunshine. Mas ele queria o Garoppolo também. O Garoppolo já foi embora. Então, talvez seja a oportunidade dele salvar o cara lá em Jacksonville. Trabalhar o cara lá, exatamente. Assim, ó, tem um corpo de recebedores ok. Acho que o Brian Thomas já é o wide 1. Depois você tem o Christian Kirk, Gabe Davis. Talvez trazer uma ajudinha. É uma defesa que tem um ou outro talento, assim, não é uma defesa tão talentosa, mas também não é uma defesa tão horrorosa para estar desempenhando como está desempenhando. Eu acho que para ele seria, assim, joga numa divisão que não é uma divisão, porque você pensa eu até citei os Bengals aqui, mas os Bengals, ele ia ter que jogar contra Baltimore, ter que jogar contra Pittsburgh, ele ia ter que jogar contra equipes mais pujantes, equipes mais pesadas. Né? Ou seja, acaba que você tira um pouco esse número de vitórias. Ali ele vai ter Titans, que está numa reconstrução, a gente não sabe como vai ser. Os Colts, que a gente não consegue saber se eles vão ser uma equipe séria ou não. E tem só o Houston Texans hoje como equipe estabelecida. Então, para ele vencer a divisão, não seria um problema para ele vencer essa divisão. Ele consegue ir para a pós-temporada, eu acho que é uma coisa que ele conseguiria ir. Pensando, eu acho que é uma equipe que casaria bem para ele, assim, o Jacksonville Jaguars. Vai morar na Flórida, vai pegar um sol, entendeu? Já tem um QB estabelecido, ele não vai precisar mexer com isso. Assim, ó, ele não precisa chegar, tipo, num Carolina Panthers, num Las Vegas Raiders, que são equipes que... Um próprio New York Giants, né? Que, enfim, entendeu que o Daniel Jones precisa sumir de lá. Não vai precisar ter que escolher quarterback no draft, ter que ficar... Não, pô, já tem o menino lá, fala assim, ó, filhão, só que agora você vai ralar. Agora você vai ter que jogar algo que você não jogou na sua vida até agora. Entendeu? Traz os parça dele lá, entendeu? Matt Patricia, Josh McDaniels, traz todos os Gil Cebola dele lá, monta com o staff dele e segue o bonde, cara. Assim, eu acho que ele em Jacksonville seria bom para os dois lados. A franquia ganha em cultura, porque eu acho que ele é um cara que chega e estabelece cultura, e ele ganha numa estrutura que já está meio pronta, não está 100%, mas já está pronta. Sim. É isso aí. Vamos passar para os palpites dessa semana? Bora. Quando que o senhor vai trazer a nossa projeção aqui de palpite? Eu tenho certeza que eu estou ganhando, porque eu acerto os jogos difíceis. Eu acertei todos os Patriots, eu acertei o Ravens. Não acertou não. Patriots e Bears, o senhor errou. Quem acertou fui eu. Eu prometo que eu trago até o final da temporada. Eu acertei Bills e Kansas. Não acertou. Eu fui de Bills. Vamos fazer assim. Quem tiver errado menos. Quem tiver errado menos. Serei eu. Ganha uma breja de cada um aqui, dos outros perdedores. Serei eu. Okay. Eu já vou juntar o dinheiro aqui da breja que eu vou ter que pagar. Então. Bom, primeiro jogo de amanhã, Steelers e Browns, jogo dentro da divisão. Já falei que jogo de divisão não é fácil quando o Baltimore jogou contra os Browns. Os Browns são um time ferrado, mas Steelers. Se eu fui nos caras contra os Ravens, vou contra eles com os Browns. Mas eu vou Steelers também, mas acho que não vai ser nem um pouco fácil. Eu vou com os Steelers porque, sei lá, o dia que essa projeção aparecer, eu quero estar vencendo. Mas que eu não ficaria nem um pouco surpreso de Cleveland ganhar, eu não ficaria, assim, porque é o típico jogo que o James Winston
sei lá, mano, resolve aparecer pra vida, sabe? Assim, nossa, Cleveland... É isso, exatamente. sabe? É aquele típico jogo que o James Winston fala assim, quer saber? Eu vou meter o louco aqui, irmão, e assim, se der, deu, se não der, não deu, e no final a moeda vira para ele, entende? Ele vai lançar 5 touchdowns e 10 interceptações, mas vai ganhar. Está apostado aqui, se Cleveland ganhar dos Steelers, o PH paga uma cerveja para Cauã. Não foi isso que eu falei. Deixa a cerveja pro final da temporada. Kansas e Panthers, bom, com certeza Panthers, né? Com certeza. Cara, se esse jogo fosse na semana 18, eu apostaria em Carolina, mas como é agora, na semana 12, eu vou com Kansas City. Kansas City. Vikings e Bears. Eu acho que vai dar Vikings fácil. Ainda que seja mesmo, apesar do Sandarno. Apesar do Sandarno, mas vai. Apesar do Sandarno, eu vou com o Vikings. Mas assim, também não ficaria surpreso se os Bears vencessem esse jogo ou se der empate. Mas eu vou com o Vikings. Titans e Houston. Nossa, tem que Houston também. O jogo do MVP, Lions e Colts. MVP. Jared Goff voltando às formas, 5 touchdowns. Eu não botei nos destaques, mas porque não dá mais para destacar o Goff mais do que ele já está destacando. 56 pontos, mano. Contra quem? Não interessa. Não interessa. O Real Madrid, quando ele ganha do Alavés de 6-0, entendeu? É muito da hora também. Não importa, ganhou, meteu o louco lá, não tem que ganhar. Você tem que sacolar os pequenos e ganhar dos grandes, velho. Quarterback rating perfect pro Jared Goff. Voltou ao MVP level, esse cara vai levar esse ano. Goff, eu não vou nem dizer que é o Lions que vai ganhar dos Colts, vai ser o Goff que vai ganhar dos Colts. Ele não é MVP nem da casa dele, cara, mas assim, o Lions. Pats e Dolphins. Ixi. Fácil. Toda vez que a gente fala do Patriots, ele aposta contra. E a porra do Patriots ganha, velho. Quando o Tom Brady tá no Super Bowl com ele apostando contra. Quando o Tom Brady era nosso quarterback, a gente não ganhava em Miami. Vai ganhar em Miami com o May. A gente não ganhava em daquele jogo que teve a jogada de rugby lá. Cara, foi inacreditável aquilo, velho. A gente não ganha em Miami. A gente não ganha em Miami. É aí que a história muda, cara. Meu menino Drake May veio para fazer história, entendeu? Ele veio para mudar patamares, ele veio para fazer a roda girar, entendeu? Só por causa disso, eu posso errar, mas eu vou com o New England, porque o meu menino Drake May vai quebrar essa sina e vai eliminar o Miami Dolphins da briga pelos playoffs. Já tô vendo a cerveja chegando aqui em casa, porque eu estou torcendo pelos Patriots, mas acho que vai dar Miami. Nossa, lá em Miami ainda, o Patriots não ganha lá de jeito nenhum. É calor, o Patriots não sabe jogar no calor, não sabe? Buccaneers e Giants, eu vou de Bucks. Bucks com a volta do Mike Evans. Vamos ver, talvez esse time ainda consiga uma vaguinha nos playoffs. Eu acho que esse time ainda briga pela divisão, cara, porque assim, tanta Falcons nas últimas semanas, você tá fazendo uma força para entregar essa divisão. Pois é. Então eu acho que tem chance, porque o calendário do Tampa Bay Buccaneers é uma mãe, cara, assim, vamos e venhamos, é um calendário bem acessível, com a volta do Mike Evans. E assim, eu não consigo confiar nesse Atlanta Falcons, não. Então, acho que é uma equipe que pode voltar a brigar pela divisão até. Mas eu vou com os Bucks. Se você olha, por exemplo, os Bucks tiveram lesões pesadas, tanto quanto o São Francisco. A campanha dos Bucks é pior do que a campanha do São Francisco. Mas os Bucks não são decepção, porque o time, apesar de perder, não está jogando. O São Francisco, a decepção é porque não está jogando, não está desempenhando. Já diria. Foi uma decepção porque ninguém esperava merda nenhuma deles. Não. Ninguém esperava. Vocês vão falar para mim que no começo da temporada vocês falavam, não, Baker Mayfield vai levar eles para a pós-temporada. Nem a mãe do Baker falava isso. Levou ano passado, PH.
Não, não é no passado, desculpa. Não. E digo mais. Por pouco não mandou Detroit de volta para casa. Foi por muito pouco. Certo? Então, assim, eu não vou dizer porque eu acho que o Kirk Cousins e o Atlanta Falcons eram uma equipe um pouco mais pronta. Mas brigar por playoffs, eu não achava impossível os Bucks brigarem, não. E assim, vamos lá. Perdeu para São Francisco, mas São Francisco ganhou com as calças na mão, entendeu? E hoje não tem time mais broxa na NFL do que o São Francisco 49ers. Eu concordo. PH, você tá sozinho nessa, PH. Tô sozinho, tô vendo. Você tá sozinho nessa, meu amigo. Temos Cowboys e Commanders, bom, até porque a gente discutiu, não tem como não apostar nos Commanders. Commanders em casa. Nossa Senhora. Jaden Daniels. Não, o jogo corrido, cara, assim, esse time dos Cowboys, meu Deus do céu, cara. Era melhor trocar, pegar o Practice Squad, botar em campo e aceitar que a temporada foi embora, né? Porque chega a doer os olhos de assistir esse time dos Cowboys. É melhor tancar, né? Aí temos o jogo da sensação da temporada, o segundo MVP, o Knicks. Cara, eu não. Assim, eu vou Denver, lógico, porque Denver tá bem, mas é incrível como o Denver gosta de peidar pros Raiders, velho. Tipo, então, acho que vai ser um joguinho difícil, velho. Pode não ser a surra que deu nos Falcons a semana passada, por ser um duelo de divisão. Mas eu acho que ganha. Mas, cara, a gente ganha. Esse time dos Raiders, cara, é outra coisa também que. Nos outros anos, o time do Raiders também não tinha, não era nada. Não, mas esse ano tá em especial. Não, esse ano tá pior. Esse ano tá especial, de fato. Cara, não, assim, real, assim, o torcedor dos Raiders lá em Oakland, acho que meio que hoje dá graças a Deus que esse time foi embora para Las Vegas, cara. Porque, cara, que coisa horrorosa é esse time dos Raiders hoje, cara. Eu vou com Denver e... Se Denver perder, começa a ficar perigo essa vaga para Chico Lang, não. Se Denver quer. Não, Denver tem que ganhar. Denver quer ir para a temporada, tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar. Não tem que discutir. Concordo. O jogo da decepção de vocês, né? 49ers contra Green Bay. Eu acho que vai dar Green Bay, logicamente. Mas não me surpreendo se São Francisco conseguir ganhar, não. Eu também não tem mostrado. Não é um jogo de divisão, então pode ser que eles ganhem, né? Esse é o ponto. E é contra o Green Bay Packers também, né? Porque adora abrir as pernas do São Francisco. É um jogo muito interessante para o futuro dessas duas franquias. Assim, acho que o Green Bay Packers, apesar de estar 7-3, é um duelo que você não pode perder, principalmente depois da várzea que foi domingo passado, tá? Aquela vergonha que quase fez lá no Soldier Field. O Green Bay Packers precisa vencer esse jogo, e São Francisco, se perder esse jogo, pode começar a ver a vaga para os playoffs indo cada vez mais para o vinagre. Mas eu vou apostar nos Packers. Pelo amor eu vou arriscar e vou de São Francisco. Certo. Eu vou arriscar e vou de São Francisco. Porque, decepção por decepção, já que eu não confio em nenhum dos dois, cara, sei lá. Vai apostar. Eu vou apostar no São Francisco. Cardinals e Seahawks? Cara, pensa num jogo que não dá para saber. São dois times que você não sabe o que esperar, gente. Qual Cardinals? Os Seahawks tem lampejos, mas o Cardinals, eu acho que... eu já falei nas outras semanas, eu acho que o Cardinals tem um timinho ali arrumado, tem potencial, entendeu? Então eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor que o Seahawks. Eu acho que é um time bom. Eu gosto do time do Cardinals. Eu gosto do Cardinals. Adoro o Kyle Murray. Adoro tem o Baker, Marvin Harris. O Harris, tem o Kyler, Mano, tem bons caras ali, velho. Tem o Connor, tem o Trey Benson, que tá entrando aos poucos também, tá correndo. Então, mas aí média de quarterback médio, de história minúscula. O Kyler é melhor que o Jordan Love, meu filho. Não. Eu me pergunto, qual Cardinals vai jogar? O que meteu 30 nos Jets ou o que não passou de 14 de Green Bay? Porque, cara, foda, velho. Kyler Murray hoje não enxuga a chuteira do Jordan Love. Não, eu também não, né? Não enxuga a chuteira. O Kyler é bem não melhor. Enxuga a chuteira.
Bem melhor. Nem a mãe dele fala isso. O cara tá desde 2019 na liga, não fez nada. Jordan Love levou o time mais jovem dos playoffs a pelo menos semifinal de conferência. Eu vou apostar em Seattle só porque eu quero que essa franquia de Passanha Vermelho se expulse. E você, Fábio? Eu sou a única voz consciente desse trio aqui. Sim, sem dúvida. Eu vou de Arizona porque eu sou besta e eu gosto de me enganar com esses caras. Mas... E você tem o Marvin Harris, né? Mas ele vai na reserva, eu não vou pôr ele para jogar nem fudendo. O Murray tá na reserva, não vou pôr ele para jogar na Rumor, e o Marvin Harris não vou pôr para jogar na Dynasty. Eu não confio nesse time do Arizona esse ano. Só se, sim, quando tiver lesão, quando tiver bye, eu tiver que colocar esses caras para jogar, eu vou colocar. Mas, assim, o Murray é reserva na Rumor e o Marvin Harris é reserva na Dynasty. Não vou pôr nenhum dos dois para jogar. Manda para mim. Já falei que eu troco, mas, assim, tem que ser uma troca boa para mim. Não adianta vocês mandarem um monte. O PH estava precisando de um monte de gente qualificada. A troca que você fez com ele foi ótima. Mas se oferece a mesma coisa para mim, não adianta. O Marvin Harrison não faz diferença no seu time, cara. Você tá não faz mesmo. Você está segurando um talento que pode desabrochar e você está impedindo o crescimento dele, entendeu? Não, isso daí não se faz. Isso é sacanagem com o jogador, entendeu? Você está falando com o cara do pacto, filho. Você tá tirando a possibilidade de crescimento de um menino muito talentoso, com potencial para desabrochar. Eu já falei, eu troco com você. Ele tá no trade block, eu troco com você de boa, mas me manda o Herbert e o Drake May, que a gente tá na conversa. Se ele não rendeu com o cara do pacto, você acha que vai render no seu time? Eu não quero que ele renda no meu time, eu só quero ter ele, só porque eu tenho ele em outras ligas, só daí eu mantenho. Eagles e Rams. Lá em Rams. Eagles. Fly, Eagle, fly. Eu acho que vai dar Eagles também. O Rams tá inconsistente mesmo com as voltas. Acho que dá o Eagles. E para fechar na segunda, Baltimore e Los Angeles Chargers. O jogo da rodada. Melhor jogo da rodada. Uma jogada uma rodada de um monte de jogo de time bom contra time merda, então um monte de coisa que teoricamente a gente já sabe ou tem mais ou menos uma ideia do que vai rolar. Este é o melhor jogo da rodada, sim, sem sombra de dúvida, assim, é o jogo que se espera mais entre todos os jogos da rodada. Dá para falar que se Baltimore perder, pode dar adeus a ganhar a divisão? Sim. Pode. Sim. Também acho que se eles perderem, esquece divisão. Steelers tá o quê? 8-2, não é isso? Deixa eu ver aqui. Acho que é 8-2. Steelers tá 8-2, Baltimore 7-4. Se perder, vai a 7-5. Cara, 7-5, e aí se o Steelers ganhar... O Steelers o Steelers ganhando, ele vai a 9-2 e Baltimore ficando a 7-5, acho que a divisão... A divisão fede. Tem que ver as tabelas, né? Mas... a tabela dos Steelers não é uma tabela muito amigável, mas acho que você fica muito complicado, assim, de perder. Eu sei que os Chargers são uma equipe que está em crescimento, mas acho que se Baltimore quer continuar pensando em divisão, em ter pelo menos um jogo em casa nos playoffs, eu acho que é um jogo que eles não podem pensar em perder. Então, mas eu vou com Baltimore, mas eu acho que vai ser um jogo bem interessante de ver, assim. Justin Herbert não pode sumir igual ele fez no jogo de domingo, né? Que no segundo tempo ele resolveu ficar no vestiário. Final, né? Então, esse é um jogo que ele não pode desaparecer, mas eu ainda vou com Baltimore porque eu acho que é o Lamar, né? O Lamar é o Lamar, e assim, por mais que eu goste muito do menino Herbert, eu acho que o Lamar ainda é um diferencial dessa. Eu vou de Lamar também. Para mim, vão ter 4 touchdowns do Derrick Henry e quem vai ganhar é o Los Angeles Chargers. Caraca. 4 TDs do Henry e vitória do Los Angeles. Sabe o que me preocupa? Porque toda vez que ele fala que vai ter 4 TD do Henry, o Baltimore perde.
Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico preocupado e eu mudo meu palpite. Toda vez que ele fala que o Henry vai fazer alguma coisa, o Baltimore perde. Se eu fosse torcedor dos Ravens, eu colocaria uma mordaça na boca dele em todo palpite. Tá certo, senhores. Bom, vamos encerrando aqui o episódio 6 do nosso podcast. Queria pedir novamente para que os nossos ouvintes, nossos espectadores, as pessoas que nos acompanham aqui, não esqueçam de nos seguir e compartilhar nossos perfis nas redes sociais. Nós temos a promoção, nosso sorteio que vai rolar da Jersey assim que a gente atingir 1.000 seguidores em todas as redes. Então compartilhem, chama a avó, a tia, o irmão, o papagaio, todo mundo para curtir e seguir a gente nas redes. Quanto mais rápido a gente chegar em 1.000, mais rápido vocês terão a chance de ganhar a Jersey do time de vocês. E queria agradecer, Fábio, Cauã, por mais esse episódio aqui. Senhores, alguma consideração final? Comentários, aflições? Eu acho que é isso aí. Obrigado por quem estiver nos ouvindo. Muito obrigado pela companhia. Mais esse episódio. Continue nos divulgando, comentando, criticando, seguindo, compartilhando. De novo, deem essa chance para nós. A gente é meio fanfarrão, mas é tudo em prol de um bom entretenimento, certo? Apesar de serem dois sem noção ali em cima e eu a voz da decência, da moralidade e uma voz de, entendeu? Uma voz. Quarta-feira, 10 da noite, a gente tem que ouvir isso, Fábio. Nossa, um é o Chico Lang, o outro é o Neto, e aí eu tenho que escutar essas coisas no meio de vocês dois. Gente, eu sou o menos clubista aqui, eu sempre aposto contra meu time e tem que escutar que vocês dois são a voz da razão, socorro. Agora eu tô triste que ninguém comentou Goff MVP depois do último episódio. Eu pedi para as pessoas comentarem, ninguém comentou, então olha, estou muito chateado. Sou a voz dessolante. Aí você percebe que as pessoas têm noção, sabe? Noção é o que as pessoas têm, coisa que o senhor não tem. Quando o Goff, eu não vou falar se, eu vou falar quando o Goff recebeu o prêmio de MVP da temporada, eu vou mandar fazer uma camiseta Goff MVP, eu já sabia, e eu vou vir aqui no podcast com a camisa Goff MVP, eu já sabia. Quando o Goff ganhar MVP, a gente compra a camisa, a camiseta mesmo, né, de Detroit, e manda de presente para Cauã. Que bom que as. Se eu for comprar, eu quero para mim, porque se for para lá, vai virar pano de chão, nem pensar. Nem pano de chão, porque a gente limpa a casa com coisas melhores aqui. Que bom que as empresas não dependem dos senhores para comprar, né? Porque assim, senão, coitadas, iriam estar fechando as portas nesse momento. Goff MVP, hashtag eu já sabia. Sonhos, senhores. Um beijo e até semana que vem. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Até semana que vem, gente. Até mais. Abraço.